Alô? Está na escuta? Olá, amante do terror. Está na escuta? Esse é um jogo bem misterioso e até relativamente antigo, de 2018. Ele se passa dentro de uma torre de vigia em Gracewind Park, e o jogador é um guarda noturno que vai ter que trabalhar até tarde da noite antes de ir embora. O protagonista está na Torre 4, e a Torre 2 checa algumas coisas com você antes de encerrar serviço por aquele dia. Só que uma coisa que é bem interessante é que naquele parque em específico estavam acontecendo alguns casos que implicavam na existência de uma criatura meio homem, meio animal, apelidada de o Homem-Cabra. É uma criatura que estaria causando muitos problemas envolvendo desaparecimentos e assassinatos sem a menor explicação. Algumas pessoas chegavam até a ilustrar como seria a tal criatura. Várias notícias aconteceram a respeito desses casos sem solução. Notas foram soltas, e a administração do parque era muito negligente quanto a qualquer tipo de acusação. E o guarda noturno foi juntando várias informações para tentar ligar os pontos e tentar saber mais sobre a criatura, tentando provar a sua existência. E mal sabia o mesmo que, naquela noite, ele iria presenciar ao vivo e a cores a criatura em ação. Mais tarde no trabalho, o guarda florestal recebe uma transmissão via rádio de alguém aparentemente em perigo no parque naquela hora. Esse alguém era um alpinista que infelizmente foi azarado o suficiente para, durante a caminhada noturna, acabar sendo perseguido por um animal selvagem, como ele diz, e pede ajuda desesperadamente para o guarda, já que o perigo estava à espreita, muito mais próximo do que ele imaginava. O que o guarda poderia fazer naquele momento era uma coisa: tentar guiar o alpinista até a sua torre, mas claro que não iria ser tão fácil. Ele estava relativamente longe da torre, só que não sabia exatamente onde. O único ponto de referência era o enorme lago que tem no meio da floresta. Então, a maior parte do tempo, o guarda e o alpinista precisam se basear quase sempre nele, e também nas luzes de holofote que a torre tem. Guiar o alpinista não é um trabalho tão difícil. O maior problema é justamente o que está o perseguindo, o que a essa altura você já deve saber de quem se trata: Goatman. O mesmo Goatman que o guarda florestal vinha estudando durante todo esse tempo. Era o mesmo que estava perseguindo o alpinista. Infelizmente, as condições não foram das melhores possíveis, porque tanto ele quanto o alpinista estavam em completo perigo, porque se por acaso o Homem-Cabra encontrasse a torre, ele estaria morto também. Tanto ele sabia disso que fez várias barricadas ao redor da torre para evitar qualquer coisa. Mas em um dos finais, sabemos muito bem que essas barricadas não serviriam de absolutamente nada além de fazê-lo se sentir seguro, mas que não ofereciam segurança nenhuma. Então, ele teria que guiar o alpinista até sua torre, mas de uma forma que não atraísse o Homem-Cabra também. Isso seria difícil, mas não tanto. Afinal, era aparentemente apenas um animal selvagem. O problema é que Goatman não era idiota. Muito pelo contrário, era muito inteligente. Não acha estranho como uma criatura com capacidades físicas sobrenaturais deixaria uma presa escapar tão facilmente? É porque na verdade ele não deixou. A criatura aparentemente só desejava saber onde a segunda presa estava. No caso, o guarda florestal. E para você saber como Goatman é esperto, ele é capaz de alguma forma causar interferência nos sinais de rádio de maneiras totalmente sobrenaturais. E além disso, consegue mimetizar a voz do alpinista. Ele é igual a Cabra Cabriola, inclusive no quesito de que ele precisaria saber como era exatamente o timbre e o comportamento de quem ele estava imitando. Tanto que tem uma diferença clara entre o tom de voz do alpinista e o tom do Homem-Cabra. O alpinista tem uma voz mais desesperada, mais agitada, que quer desesperadamente chegar na torre o mais rápido possível para que não seja morto pelo animal. Já a voz do Homem-Cabra é mais calma, mais fria, e tem vezes que até mesmo fica irritada.
Então, de certa forma, é fácil diferenciar. O problema é que com o tempo vai ficando cada vez mais difícil saber a diferença. Por isso que o guarda precisa ser muito rápido em guiar o alpinista, porque iria chegar uma hora que seria impossível saber quem era quem. Existem 3 finais possíveis para esse jogo, 2 finais ruins e um bom. O primeiro final e o mais comum é o alpinista morrer, sendo pego pelo Homem-Cabra. Isso acontece se você não conseguir guiá-lo até a torre a tempo, ou guiá-lo até um beco sem saída. O guarda continua vivo, mas o alpinista infelizmente foi consumido pela criatura, e isso inclusive vai aparecer nas manchetes de jornal. O segundo final, e um comum também, é os 2 morrerem. Se você, em vez de guiar o alpinista, guiar o Homem-Cabra, o que vai acontecer é que ele vai matar o alpinista e em seguida vai aparecer em cima da torre. E pode aparecer em 2 pontos diferentes, seja em uma das portas da torre ou em uma das barricadas. Então esse é o pior final. E o terceiro, o bom, é onde você consegue guiar o alpinista com sucesso até a torre, com isso salvando os 2 do Homem-Cabra. Aparentemente, esse final é o mais difícil de fazer, porque além de todos os obstáculos, você precisa conhecer bem o mapa para guiá-lo, fora o medo do Homem-Cabra aparecer na sua porta te assustando. Então, é mais complicado do que parece. Esse jogo passa uma perspectiva totalmente diferente do que geralmente estamos acostumados em um jogo de terror, porque geralmente somos nós que estamos perdidos no meio de uma floresta com algum tipo de criatura perseguindo a gente, e geralmente não tem nenhum tipo de ajuda, então temos que seguir o nosso próprio caminho. Dessa vez nós estamos na pele de quem observa ou ouve outra pessoa sendo perseguida por algum tipo de criatura, e temos a sensação agoniante de sermos responsáveis pela vida de um outro alguém. E pior, sabemos que somos apenas humanos ordinários e não podemos lutar de qualquer maneira com o Homem-Cabra, e só estamos seguros porque ele não sabe onde estamos, ainda. E a possibilidade de estarmos guiando a criatura para nossa torre também é uma sensação agoniante, principalmente quando ela fala na voz do alpinista a seguinte sentença: Are you watching the lake? E quando olhamos para o lago, vemos um par de olhos amarelos brilhantes olhando para nós. Isso pode significar muitas coisas, e a que mais pensamos é a de que na verdade não estamos seguros coisíssima nenhuma, e a criatura já sabe onde estamos, só está brincando com a gente. Mas a dúvida ainda perdura nas nossas cabeças. Será que estamos realmente seguros?